Boa noite. Começando então mais um De Papo com o Mago. Nesse sábado aí, passando a sexta-feira 13, próximo ao eclipse, falando de um assunto inédito, ao qual eu não mencionei durante a semana, justamente para dar um pouco de surpresa hoje e também trazer um pouco de esclarecimento para a dúvida de muitos que perguntam. Simples, mas um assunto complicado para alguns. O mais importante, o entendimento. Boa noite, Elô. Boa noite ao pessoal que vem entrando aí para poder assistir. Boa noite ao Robson. Uma ótima noite, Robson. Boa noite ao pessoal que está entrando para poder assistir, para poder tirar dúvidas, tirar curiosidades em relação à live. Boa noite, Billy. Muito bem-vindo a todos de Papo com o Mago, mais um Saturday Night de magia, para a gente poder desmistificar, sem papas na língua, mais um dos assuntos importantes dentro do contexto ocultista, dentro do conceito mágico da mão esquerda. Aliás, tem bastante gente me pedindo para fazer uma live adiante sobre o caminho da mão esquerda. Está já no repertório das listas de futuros assuntos. Boa noite, Vivi. Boa noite ao Thomas aí, que já deve estar próximo aí a Vivi também. Esses grandes seguidores, ao qual tive o grande prazer de visitar pessoalmente a sua casa de religião na cidade de Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, dentro do Candomblé Quito, dentro da Umbanda, dentro da tradicional Quimbanda, dentro dessa caminhada muito bonita. Parabéns pela casa de vocês, uma casa de muita fé, de muita força, com uma corrente lindíssima. Boa noite, Chernei, Tatiane, Mary. Quanto tempo, Mary? Boa noite, Vandeléa. Vamos falar sobre hoje, o principal assunto, sobre a questão do altar na demolatria, do altar dentro do luciferianismo, dentro do satanismo, dentro da magia. O que é o altar? Por que o altar? Se o altar ele pode ter itens dentro do satanismo, dentro do draconismo, aonde também vamos demitificar um pouco mais sobre a questão de Lúcifer e este conceito em nosso caminho. Lembrando, boa noite, Cristina. Lembrando, façam perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem que agora é live para poder desmistificar alguns pontos que para vocês podem estar como uma incógnita dentro do ocultismo. Pois bem, muito boa noite, Thomas. O altar, ele leva todos os elementos que para nós, ou dentro da nossa cultura, fazem parte de um fundamento. Fundamento, algo intacto, algo cravado, algo que é essencial para que essa energia possa fluir na nossa vida e possa fluir mediante os trabalhos. Dentro de um conceito extremamente importante e interessante, a gente tem que deixar muito claro que o altar, dentro da demonolatria, idolatria a Daimon, dentro da linha draconiana, aonde adoramos os dragões, dentro da necromancia, culto aos ancestrais, dentro da necrolatria, a adoração aos mortos, ele pode ter vários conceitos de acordo com a nossa visão de mundo. Boa noite, Lauriane. A Aurora já aproveitando para perguntar. Muito boa noite, Aurora. Muito boa noite ao Jefferson. Aurora, como e quando o iniciante do ocultismo pode fazer goécia? Excelente pergunta. Embora ela foge um pouco do contexto, mas é uma pergunta, eu vou responder por ser uma pergunta bem objetiva. Lembrando que nós temos no YouTube, no canal do Grande Oriente Lux, 2 lives sobre goécia. E adiante agora,
Para o máximo agora mês de junho, eu vou estar retomando uma série de lives sobre diversas obras de Goécia para esse aprofundamento. Mas te respondendo, boa noite, Cláudio, te respondendo. Como e quando o iniciante de ocultismo pode praticar Goécia? Goécia é sistema. Sistema é ciência. Antes de praticar Goécia, é muito importante entender a base da ciência. Como é que você vai trabalhar com uma mistura de remédios se você não tem uma base química? Como que você vai trabalhar com ferramentas de marcenaria? Dando exemplo aí, o querido Robert Veron. Muito obrigado aí por estar participando. Que, por exemplo, imagina o Robert Veron aí, que é um dos artesões principais aí, que principalmente do que se trata de madeira, é o principal artesão que deu suporte ao grande Oriente Lucas, não só fazendo minha caixa de tarô, fazendo também os 4 grimórios, fazendo o casado de Anubis, entre outros pequenos itens, como vara, como varinha mágica, aí para o grande Oriente Lucas. Então, além de ser um seguidor maravilhoso, que se dedica muito ao ocultismo. Muita honra em participar ao vivo pela primeira vez. Agora estou na civilização. Um abraço, irmão. Um abraço e bem-vindo à civilização, Robert Veron. Lembrando, pessoal, realmente, de fato, eu dou up nas publicações do Robert Veron, porque é um excelente profissional. Seus trabalhos são de excelente atendimento, são de excelente qualidade. Super indico o Robert Veron para qualquer trabalho. Um cara fera na madeira e um cara que faz de coração, entendendo o conceito de ocultismo. Então, dentro da Goécia, ela é um sistema de magia onde se trabalha com evocação e invocação a daimons. Como todo sistema de magia, é um sistema que envolve riscos. Isso, levando em conta que trabalha com deuses antigos, com deuses que possuem milênios, se torna muito mais perigoso pelo fato de você samar e às vezes não saber fechar um portal, não saber como mandar embora. Isso pode gerar possessões, pode gerar doenças no seu organismo, pode ferrar a sua vida e pode ferrar a vida das pessoas que você ama por castigo, por ter evocado um deus antigo sem saber como tratá-lo. Então é necessário, para praticar Goécia, entender o básico. Eu devo estar passando por mentiroso, porque faz tanto tempo que eu estou prometendo o curso básico em vídeos, mas no fim que eu corri acabei não podendo fazer, mas de verdade, de fato, eu botei como meta, agora com a saúde recuperada, semana que vem começar a gravação dos vídeos do curso básico de magia, autoconhecimento do curso intermediário de magia, porque é necessário uma base forte. Boa noite, Rosélia, Rossi, para que vocês possam entender o que é um círculo mágico, o que é um triângulo de evocação, por que os nomes de volta do triângulo, dentro do contexto de Goécia básica, os nomes de Deus, dentro do contexto da Goécia de Crowley gostava de colocar em volta do triângulo de evocação os nomes dos deuses egípcios. Assim como dentro da Goécia luciferiana, da Goécia satânica, é colocado o nome de daimons. Desde daimons baseado no Grimório Verum, Lúcifer, Beelzebub, Astarote, podendo também colocar o nome de deusas negras, também podendo usar o nome de outros daimons dentro do conceito de satanismo, não sendo realmente obrigatório, de maneira nenhuma, colocar os nomes de Deus, como no meu caso, a minha tábua de invocação, que é em bronze, eu coloquei em volta dela os nomes baseado na trindade draconiana: Tiamat, Samael, Lilith, Leviatã e Tiamat ao meio. Boa noite, Dorinha Favorever, Cláudio. Bom, espero ter tirado a sua dúvida. Então é necessário esse contexto, esse conhecimento, como evocar elementais, como sentir a energia nos objetos, para então poder partir para um sistema de Goécia com segurança. E se for uma Goécia luciferiana, é muito importante que tenha uma aliança, um pacto
para que você possa ter um Daimon guardião para fazer a sua proteção no ritual, já que você, diferente da Goécia Salomônica, não vai estar com tantos itens de proteção. Boa noite, Cristina Saldanha. Boa noite, querida Maia Araújo. Muito boa noite, querida irmã. Jefferson já falou, essa música de Goécia é sensacional. Adoro realmente, Jefferson. Boa noite, José Rocha. Muito obrigado pelo carinho, grande irmão. Boa noite, Viquieiras. Boa noite ao Felipe Montes. Então, continuando. E o André de Oliveira, muito boa noite. Que o Deus te abençoe, satisfação em acompanhar mais uma live e que possa ser muitas e muitas ainda. Não está nos meus planos partir para além sem terminar a grande obra na qual ainda estou no início. E a Aurora, ansiosa pelos vídeos de Goécia básica. Parabéns pelo canal, Mestre César, muito obrigado. Lembrando que essa live está sendo feita pelo Facebook. Boa noite, Mônica. Boa noite, Jaqueline. Boa noite ao querido Calete Salim. Lembrando que essa live depois vai ser baixada e vai ficar disponível no canal do YouTube do Grande Oriente Lux para a qualquer dia, a qualquer horário, estar disponível para acessar. Muito obrigado ao pessoal que está curtindo, muito obrigado ao pessoal que está compartilhando essa live, aonde os ensinamentos em nome dos deuses vão seguir para conhecimentos de outras pessoas em outras partes do país, e brasileiros e portugueses em outras partes do mundo. Muito obrigado, Mônica. E um grande privilégio, Khaled. Vocês, se não fossem os seguidores, não teria sentido o meu trabalho. Vivi também comentando que adora essa música. Ela é realmente fantástica, extremamente relaxante. Boa noite, Camille. Então vamos deixar uma coisa bem clara. O altar mágico, independente se você faz para Lilith, Hecate, Babalon, Sekhmet, Aracne, independente se o Isis, se faz para Astarte, Ísita, Inanna, ou se faz para Daimons, Vassago, como me perguntaram hoje, uma das seguidoras, Astarote, Azazel, Paimon, independente para quem você dedica o seu altar. Mas o altar, ele é a representação da estrutura da porta do seu templo físico para o templo astral. Isso deixa muito claro que o altar não é uma coisa simples. Ele pode ser simples na sua estrutura, mas ele é magnífico, magnânimo e altamente poderoso, com base na energia, com base na sua conexão emocional com o altar. O altar, ele realmente tem que representar a sua porta no mundo físico para o mundo espiritual, ao qual através dele você abre o portal para poder convocar, invocar e evocar daimons dentro do conceito de demonolatria, dentro de um conceito de sistema mágico, assim como através dele você também pode abrir a sua porta psíquica através da meditação, através da projeção astral, através da projeção mental para acessar outras dimensões. E por que não? Acessar o seu templo e o seu altar no plano astral. Por isso que é muito importante a gente ter alinhado esses conceitos: altar, templo, porta. Limitação, a carne física. Liberdade, a sua psique, que te leva para onde você quiser, se assim você o crer. Mestre, como sabemos qual é o daimon para o altar? Excelente pergunta da Rosélia. Bom, a questão não é qual daimon, como vamos saber qual daimon é para o altar. A questão é qual é o daimon que você vai colocar no altar. Em primeiro lugar, preferência, o daimon para o qual você faz aliança ou o daimon para o qual você faz um acordo. Se é um altar para demonolatria, lembrando que existem altares para os dragões,
como a gente faz aí neste caso, sempre direcionado a Tiamat, aos anciões, às trevas e luz. Lembrando que existe altar para culto aos ancestrais, normalmente pela parte de Quimbanda, pela parte de feitiçaria. Lembrando que existe altar pela necrolatria, para adoração aos mortos, também podendo ser direcionado, lógico, a Santa Muerte e a San Diablo, assim como também existem altares Wicca, Estrega, para o xamanismo, existem altares para outros sistemas de magia. Mas neste caso da demolatria, você vai fazer o altar baseado no daimon para o qual você quer adorar e trazer para próximo de si. Mônica Martinez, qual a diferença entre pacto e aliança de riqueza? A aliança ela é feita com o cliente de longe com base na promessa do pacto futuramente presencial no templo, aonde perante a egrégora do templo ele derrama a sua lealdade e fidelidade. Mônica, tenho 2 lives sobre pacto e acordos, desmistificando esses assuntos no canal do Grande Oriente Lux, vale a pena conferir. Vivi Eiras fez o trabalho e jamais precisa pedir desculpa. Vivi Eiras perguntou uma pergunta muito importante agora. O altar tem que ser fixo? Não. Normalmente o altar é fixo, mas o altar ele pode ser móvel se tem essa necessidade. O ideal é ser fixo, de preferência ao leste do cômodo. Se você não tem como no seu cômodo, no seu aposento, colocar o altar ao leste, você vai retornando em sentido contrário com as possibilidades. Exemplo, vamos supor que o altar ao leste tem a porta de um outro aposento, ou uma janela. Aí você direciona o altar ao norte. Vamos supor que ao leste tem uma porta e ao norte tem uma janela. E agora? Você direciona o altar a oeste. Mas isso estamos falando de uma forma geral. No caso, adiante vamos ter lives aí sobre a questão de contexto egípcio. Na linha egípcia, para a adoração dos deuses egípcios, Ísis, Anubis, já é diferente. O altar tem que ser feito primeiramente a oeste. E por que o mestre, por que as direções do altar, conforme tem que regredir, elas seguem no sentido anti-horário, leste, norte, oeste, ao invés de seguir então de leste para sul? Porque a magia ela retorna ao tempo, ela retorna ao passado. Por isso que tanto o altar ele retorna no sentido anti-horário, não podendo fazer ao leste, assim como o círculo mágico, quando é riscado, ele é riscado no sentido anti-horário e ele é desfeito no sentido horário. Adiante, live sobre círculo mágico, o pequeno microcosmo do mago. Boa noite, Gabriel. Então, Vivi, o que acontece? O altar, ele normalmente, ele é fixo, mas numa necessidade, lógico, ele pode ser móvel. As bruxas, as feiticeiras antigamente tinham que adaptar muitas coisas para serem móveis e fáceis de carregar ou esconder devido à perseguição que nós tivemos por mais de um século. Lembrando também que estamos falando do nosso plano físico existencial, diferente do altar no plano espiritual, no plano astral, aonde você, e já vamos tratar disso, aonde você em projeção, você visualiza o seu universo, você visualiza o seu templo, o adentra e faz toda a montagem, todo o processo do seu altar astral, como se fosse no plano físico. Lembrando que no plano astral não pagamos nada, não precisamos ter dinheiro para comprar nada, então lá temos condições de fazer verdadeiras catedrais, verdadeiros altares magnânimos, como a gente deseja. Vivi, se qualquer coisa ficou na dúvida, pode perguntar. E por que normalmente o altar é feito ao leste? Porque ao leste
é o elemento ar, elemento ligado à sabedoria, elemento ligado ao voo. Então, também está ligado à liberdade. Por isso que normalmente o altar é feito no leste. Mas não existe, mas aí alguns agora vão perguntar, tá, mas mestre, os egípcios não valorizavam a sabedoria? Valorizavam. Mas por que o altar deles era oeste? Porque a oeste, elemento água, e para os egípcios, o que eles tinham de mais sagrado era o rio Nilo, a água, além de entenderem que a água era o grande elemento da vida. Boa noite, Célia, Luciana Alves, muito boa noite. Vamos vendo aqui mais perguntas. Boa noite, Satiane. Boa noite, boa noite, Sananda. Boa noite, querido Gabriel. Pessoal, aproveitando aqui para vendo aqui as perguntas aqui antes de ir tocando o assunto, porque senão se eu vou tocando muito assunto, o que acontece? Eu acabo pulando as perguntas e deixando de responder. Mestre, como podemos montar o altar luciferiano? Estamos justamente neste ponto falando aqui. Tu já descobriu que de preferência você vai montar ao leste. Se não der, vai no sentido anti-horário, vai seguir norte e oeste. Vamos ver aqui as próximas perguntas. Boa noite, Santos. Vamos lá. Luciana Alves, como eu faço a projeção astral? Vai ser conceito de outra live. Mas uma dica, a projeção astral é quando o espírito sai do corpo. Através das apostilas, pessoal que está no grupo aí do material básico de magia e dos vídeos adiante, eu vou estar ensinando alguns exercícios para facilitar o processo de clarividência, projeção astral. Uma excelente dica é a limpeza da mente através da concentração da meditação, se visualizando por trás de você, ou visualizando a sua mente num outro ponto fixo, de forma que você desloca o seu espírito do corpo. Ou um exercício muito simples e interessante para a projeção astral é quando você está deitado, relaxado, você visualiza uma corda que desce do teto até o seu peito. E então, sem usar os braços físicos, você tenta segurar essa corda para poder subir ela. Este processo e esse exercício de visualização facilita muito o processo para a projeção astral. Boa noite, Cris Costa. Por falta de conhecimento, mestre, eu não consagrei nada no meu altar. Tá, mas isto não é um problema, é a coisa mais fácil do mundo, a questão de consagração e energização dos objetos no altar. Vamos falar disso na live. Mônica, os deuses ou o maioral Lúcifer ajudam na saúde? Sim, todos os deuses, inclusive Lúcifer, pode ajudar na parte de saúde dos seus filhos. Embora claro que a gente já tem algumas referências na Angelical com Azrael, na Quimbanda com Mulu, da parte de Hemolatria com Buer e Marbas maravilhosos para a saúde, mas eu, por exemplo, tive inúmeras curas de saúde com Beelzebub. Então, qualquer Daimon pode fazer isso de acordo com a sua afinidade e sinceridade com a qual você pede. Mestre, uma pirâmide pode exercer influência no altar para potencializar as energias? Sim. Eu sempre recomendo, uma das recomendações que eu acho muito bacana no altar, além da questão da pirâmide, principalmente com a ponta dela em cobre, para poder canalizar energias, ou uma pirâmide de quartzo. Então, é ótimo não só para canalizar as energias, como também para manter a purificação das energias no altar. A pirâmide de quartzo é maravilhosa para isso, também podendo ser substituída por uma pirâmide de obsidiana ou em outro tipo de cristal, mas preferência sempre pirâmide em cristal ou de cobre. Zé Oliveira, saudações, mestre, só para dizer que em breve estarei fazendo meu pacto, irmãos, desde que conheci o mestre me sinto leve.
voltar aqui, pessoal, que às vezes quando vai tocar a tela para ler a pergunta, como vai entrando mais perguntas, acaba desfocando da pergunta. Já procurando aqui de novo teu comentário, João, para não dar de ler. Boa noite aí a Marisa Aceite-Focina. Muito boa noite, obrigado por estar acompanhando. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui o teu comentário, João, para não estar passando despercebido o teu comentário. Boa noite, Valéria Reis. Boa noite, Daniel. Já ouvi barulho no meio da noite, tipo tum no meu ouvido. A primeira vez parecia que estava descolando algo, na segunda parecia que estava descobrindo os brasilites aqui de casa. O que seria isso? Será que é a pineal? Pode ser a pineal, pode ser um início de despertar de clareaudiência, pode ser espíritos zombeteiros, tem várias alternativas para isso. O ideal, nesse tipo de caso, para dar uma informação correta e não pelo achismo, seria extremamente interessante a questão de oráculo, para poder estudar e entender o que quiseram te mostrar, ou se é algo relacionado à sua saúde, essa questão, Daniel. Vamos vendo aqui, José Roça. Ô irmãos, não iniciado pode ter altar, no meu caso me falta a imagem e o sigilo do Quiergos, mas já procurei, mas as imagens são pouco nítidas. Vamos falar já disso aí, José Roça, mas a resposta é sim. Imagens pouco nítidas ou não, o que importa é a sua conexão com a entidade. Alguns muitas vezes não têm condição de comprar uma imagem bonita. Um porta-retrato com uma impressão colorida, com uma foto bonita da entidade, num porta-retrato, pode sim substituir a imagem no altar, não precisando ser sempre aquela imagem tradicional de gesso ou resina. Um quadrinho com uma foto colorida bonita da entidade pode dar essa substituição da falta da imagem no altar. Não é necessário sempre uma escultura. Vamos vendo aqui mais perguntas do pessoal. Mestre, os dias melhores para evocar é segunda, sexta e sábado. Só para relembrar, eu tinha um áudio de meu celular, foi backup, apagou. Mas perfeito. Dentro do contexto luciferiano, são dias de mais forças que nós temos. As segundas, sextas e sábados. Podendo ser 7, meia-noite, 3 da manhã, mas das 3 às 3 da manhã é o melhor horário de mais força de abertura do portal. Eu não vou entrar na questão do Daniel Mastral, não concordo com as atitudes dele, né, mas também não vou entrar neste conceito, porque vai sair muito de fora, Daniel, do contexto e o motivo da live, do que o pessoal está buscando aqui para aproveitar para aprender. Mas vamos retomar numa outra live comentários e essa questão do Daniel Mastro, pelo menos de uma forma opinativa da minha parte. Vamos vendo aqui. Bom, Maiara Uso. Mestre, se é verdade que quando somos pactuados com Lúcifer e é apresentado um daimon guardião para nos proteger e esse daimon aparece em sonhos? Sim. Lembrando que Lúcifer é um título. A gente também já vai falar disso aí aqui na live. Como título, portador da luz, Lux Ferris, automaticamente, simbolismo daquele que traz a sabedoria, ele dispõe e nos oferece um daimon, que não deixa de ser também uma forma de Lúcifer, para zerar a nossa proteção. Este daimon muitas vezes acaba aparecendo em sonhos, porque pelo sonho se torna mais fácil o contato com essa entidade através da clarividência. Mas às vezes pode ser mediante uma visão a olho nu, pode ser mediante clareaudiência, o ouvido de uma voz, pode ser de forma tátil ao tocar um objeto. Então, isso é muito relativo. Mas, automaticamente, quando você pactua com Lúcifer, pelo certo, assim eu entendo e assim eu faço com o pessoal que eu pactuo, você aproxima um daimon guardião para poder responder pelas suas necessidades dentro do plano físico, emocional e principalmente espiritual, Maia. Vamos vendo aqui.
Mais pergunta aqui. O João Oliveira aí, apesar que eu não estou achando comentário, breve, aí vai estar aqui no templo se iniciando como sacerdote, fazendo a confirmação do seu pacto, já que fez aliança, para poder firmar os seus votos ao nosso Deus Beelzebul maravilhoso na sua vida. João, desde já te aguardo, te espero e fico muito feliz com a tua convicção e a tua escolha. Vamos vendo aqui mais perguntas que o pessoal possa ter, que de repente eu possa ter passado. Qualquer coisa, se realmente verem que eu não estou respondendo, podem repetir a pergunta que eu vou responder. Mestre, boa noite, Dorinha Favorever. Mestre, assim que eu me batizei para o sacerdote, as missionárias me levaram a me buscar a iniciação, mestre. Fiquei com muita dificuldade para poder entender o que tu quis dizer. Mas pelo que entendi, você se batizou e as missionárias não quiseram muito que tu fizesse uma iniciação. Mas se quiser reescrever de novo, que realmente tive muita dificuldade e não consegui entender direito o que tu quis dizer ali, Senei. Boa noite, Silene Salles, muito obrigado. Querida irmã, excelente magista pela linha Hecatina, a qual gosto muito de ver as postagens e a seriedade do trabalho dela. Muito obrigado por estar prestigiando a live. Também adoro, venero, tenho meu altar hecatino, porém eu cultuo Hecate dentro da linha draconiana. Selene, muito obrigado por estar assistindo aí. Além de irmã, uma magista extremamente séria, a qual tenho muito prazer de acompanhar sempre as postagens da Selene, do meu amigo Tata Nigotti. João Oliveira, você é maravilhoso. Pena que eu não lembro quem lhe indicou para agradecer. Eu voltar a viver. Muito obrigado de coração, João. Jaqueline, eu sou aliançada e faço meus rituais, na verdade, sempre com êxito. Está ok ou não? Se você tem uma aliança, se você faz os rituais e tem êxito, é para estar ok. A minha opinião não importa. Mas, aquilo que eu digo, magia é ciência. Ciência é hipótese de computação. Automaticamente, se tu me diz que todos os rituais dão êxito e dão certo, é claro que vai estar ok. Ninguém vai poder dizer o contrário. A não ser que os seus rituais não estivessem dando certo. Aí tudo bem, aí há uma necessidade de preocupação. Lembrando que ninguém é perfeito, todos nós somos sujeitos às falhas. Somos magistas, não somos deuses. Obrigado, Selene. Nóbrega, Martori Nóbrega, boa noite, mestre. Como montar um altar para o Daimos? Este é o assunto dessa live que vamos seguir. Pessoal que entrou depois, a live vai ficar gravada no Facebook, tanto na página do Grande Oriente Lux, como nos perfis sociais, e ela vai sim ser salva no YouTube. Muito obrigado ao pessoal que está curtindo, muito obrigado ao pessoal que está compartilhando em grupos para poder ajudar a palavra e a luz do Grande Oriente Lux a chegar a todos os cantos do Brasil. Obrigado, gratidão, e aprendendo mais com o Senhor e mais as visões. Feliz e gratidão por me responder. Conta comigo já aqui. Shirney, elas marquemos e elas vieram me levar para o batismo. Os maçons podem também vir buscar para a iniciação, mestre? Não. Tu vai ter que, se tu entrar um dia para a maçonaria, mediante convite, mediante todo um processo demorado de exigência e avaliação, você vai ter que ir com as suas pernas. A não ser que esteja precisando de uma carona. De repente aí você vai poder combinar uma carona com eles. Mas pelo normal é você ir com as suas pernas na iniciação. Rosélia Rossi, em sonhos vassagos, sem conhecer, descobrir depois. Perfeito, então segue o seu coração, Rosélia. Selene, mestre, eu sei com Beelzebul e ele me dava um beijo onde me despertou algo que ainda estou tentando entender. O beijo, lembrando muitos contos de fada, como a Cinderela, a Bela Adormecida, ele é um sinal de carinho. E neste caso, pelo teu sonho, eu não tenho entendimento como algo sexual, mas como uma forma de dizer, estou te acordando, estou despertando a sua consciência. E pode ser, sim, uma forma dele dizer que eu estou aqui e você pode trabalhar comigo. Este sonho
pode ser algo muito especial ou não. O que vai definir isso é o seu interesse, Selene, de dizer sim a Beelzebub ou não. Aí é uma escolha pessoal sua. E através de oráculo, através de contato, canalização, você pode buscar mais deste entendimento. Beelzebub, ao longo dos seus séculos e milênios de existência, de tempo em tempo, ele escolhe sacerdotisas, bruxas, para poder erguer o seu nome. Muitos não sabem, mas Beelzebub, dentro de um desdobramento, responde como a Mesaraque. Ele foi o primeiro anjo que desceu à terra, além de ter relações com mulheres, ensinou magia aos homens. Então, como todo Deus antigo, ele gosta de ser cultuado e ele sempre vai olhar com apreço especial às mulheres, não por um contexto maldoso sexual, mas porque a mulher é muito fiel, a mulher carrega a escuridão e muitas vezes a mulher se dedica mais do que os homens. E a mulher tem uma tendência de força espiritual muito maior do que qualquer homem, de forma que o homem tem que se dedicar muito mais que a mulher para poder ultrapassar a sua força espiritual. Mestre, sonhei com o pai, mas no sonho ele estava com o rosto coberto por aquelas vestimentas do Oriente Médio. Não vi a face dele, mas vi no dromedário. Perfeito, Jefferson, é a maneira dele mostrar que está se aproximando de ti e da sua vida. Perfeito, sonho. Sempre agradeça por ele ter se mostrado, deixando o convite para ele, para que cada vez mais o seu contato se torne íntimo contigo. Deixa eu ver aqui, se tem mais uma pergunta aqui. Esse sonho que você sonha com Daimon é um sonho lúcido? Pode ser lúcido ou não. Vai da maneira como você está com a mente relaxada e está aberto para a recepção de mensagens. Tu vê uma entidade que acompanha você ou é só uma energia? Depende da tua mediunidade. Em alguns casos você pode ver, mas a maioria dos casos são uma sensação de energia, mudança de temperatura, vulto e vozes insistentes na sua cabeça. Vamos vendo aqui mais uma pergunta. Se não, então, caso o pessoal deixou extraordinário, obrigada. Eu que também te agradeço, Selene. Pessoal, se qualquer coisa por alguma pergunta que eu não respondi, podem refazer aqui no chat, que eu vou procurar visualizar para responder. Vamos dar sequência à questão do altar luciferiano. Então, independente do altar ser pequeno ou grande, não é a qualidade do altar que importa no sentido numerológico financeiro de investimento, mas entender que o altar, independente se é voltado ao sagrado masculino ou sagrado feminino, ele é o universo de vocês materializado naquele espaço, ainda que seja apenas uma gaveta ou que seja algo realmente muito grande, mas é um universo reduzido naquele espaço que vocês estão dedicando de altar. O altar, ele vai fundamentos que vocês consideram importantes para a sua vida, se tornando algo pessoal, comum entre a maioria, mas com peculiaridades que podem ser diferentes de cada um, também baseado no objetivo e na sua visão espiritual. Valéria, tive um desdobramento, estava dormindo, queria abrir os olhos e não conseguia. Isso porque o seu espírito saiu no desdobramento astral e demorou para retornar ao corpo. E não conseguia. Escutava a voz de pessoas falando, só que não entendia o que falavam. Justamente por essa transição do espírito fora do corpo, porque elas falavam com o seu espírito e não com o seu corpo físico. O que será, mestre? Quando nós temos desdobramento astral, a gente tem contato com pessoas ancestrais, seres elementais. E acontecem diálogos, conversas, atividades que às vezes não são para a sua memória física, mas para a sua memória espiritual. E isso acontece com o seu processo físico. Mas o fato de ter ficado com certa menção, certa lembrança, uma era por causa do espírito, mesmo estando fora do corpo,
estava próximo do corpo e para que você tivesse uma noção de algo espiritual que estava ocorrendo, ainda que tu não tivesse certeza exatamente do que. Muito obrigado, Vivi. Então, vamos entrar em um exemplo, tá? É questão, por exemplo, do altar de Quimbanda. Nele vai os fundamentos e vai os acessos do Exu. Desde alguns fundamentos mais secos, como se diz, o alguidar, o otá, assim como os garfos, as ponteiras, como vai a toalhinha do Exu, a cotinha. Temos dentro da demonolatria, mais comum que a maioria procura. Alguns altares de demonolatria, o pessoal mantém os seus fundamentos de Exu, por estar associando essa energia de polaridade numa vibração próxima ao Daimon, e outros preferem fazer separado. O que nós temos como fundamental num altar de demonolatria? Taça, recipiente, uma garrafa, um recipiente com água, para manter a energia telúrica no local. Lembrando que a água nunca pode ser tampada, porque a água representa a sua defesa de energia. E se você tampa a água, você está trancando essa energia para fluir. Eu vejo até alguns quimbandeiros que me fazem a rateação, linguagem aqui do sul, o erro de deixar as cotinhas tampadas. As cotinhas têm que ficar abertas, pode até jogar as tampinhas fora. A energia da água tem que estar aberta para poder entrar, sair e fazer esse trânsito de purificação. Lembrando que é muito importante que a água do recipiente ou do cálice no altar seja trocada uma vez por semana. Outro elemento fundamental do altar, vela. Alguns acendem vela de 7 dias para que fique os 7 dias acesa. Motivo: clarear, trazer clareza para a sua vida, trazer na representatividade da cor da vela o objetivo a ser alcançado. Mais amor, mais uma vida emocional mais nítida, velas azuis, mais concentração, mais firmeza, comércio, favorecimento no comércio, velas verdes, velas amarelas para a prosperidade financeira, velas brancas para clarear os caminhos, para clarear a mente, e velas negras para quem está trabalhando com desenvolvimento de ativação da Kundalini negra, principalmente de altares dentro do caminho da mão esquerda. Lembrando que existem pessoas com altares dentro da linha branca, como a Wicca, a Estrega, assim como também existem pessoas cultuando o altar para a linha da esquerda, lidando com forças mais primordiais, forças mais próximas a Saturno, forças ligadas à energia das trevas. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito: mas mestre, eu queria uma vela de tal cor e não consegui, que vela, então o que eu faço? Pode acender uma vela branca. Ah, mas mestre, eu queria uma vela vermelha para representar o amor, a vida. Coloca a sua mão sobre a vela, mentalizando aquele banho de tinta e a troca da cor. É assim que os antigos magistas faziam. Por que a vela? O que tem a ver a vela com o altar? O fogo, primeiro elemento da criação. A terra, representado pela cera. A água, a cera quando derrete. O ar, que gerou a combustão com o fogo. E a presença da vida, que é a sua assistência. Então a vela representa, além da clareza na sua vida, além de energizar o seu objetivo mágico baseado na cor, a vela também representa a representação ativa do altar, esperando a ser aberto quando você precisar em um ritual. Alguns preferem não ter vela 7 dias. Alguns preferem ter um pentagrama, ou uma estrela do caos, ou um triângulo de invocação, e acender velas pequenas baseado nas pontas do triângulo ou baseado nas pontas das estrelas, seja o pentagrama ou a estrela do caos que tem 11 pontas, para poder energizar o ritual somente na hora que vai fazer. Por que o pentagrama invertido?
Porque, diferente do pentagrama tradicional comum, onde você adora e emana energia para cima, a gente usa o pentagrama invertido, que na verdade, adiante eu vou fazer uma live sobre o pentagrama, que é o pentagrama original, que é o que? Por que invertido? Porque ele aponta para baixo, a energia de cima que buscamos para dentro de nós. Porque nós somos templários, cultuamos Deus dentro de nós, que é o nosso templo. Então o pentagrama invertido para baixo, assim como o triângulo de vocação invertido para baixo, ele canaliza a força cósmica, a energia para dentro de nós. Preferência através do nosso chakra coronário. Então essa essência que nós buscamos para ouvir os deuses, para canalizar os deuses, é um dos motivos pelo qual o pentagrama invertido é muito comum, principalmente na egrégora luciferiana e na goécia satânica. Lembrando que também os altares podem ser feitos para outros deuses em outros sistemas, mas o pentagrama acaba sendo um símbolo universal. Outra coisa importante que muitas vezes o pessoal faz para energizar o pentagrama, para poder trazer mais força na hora de evocação nos altares, é colocar um pouco de enxofre, ou no recipiente, ou nas pontas do pentagrama, para poder servir como atrativo aromático para as divindades durante o ritual. Luciano, eu sonhei que estava no quarto escuro, tinha um trono e Lúcifer me falava que ali é o meu lugar. O que significa, mestre? Um convite para que você diga sim e aceite trabalhar a espiritualidade com este lado. Lembrando também que alguns sonhos que nós temos são um reflexo do nosso choque emocional. Mas sempre vamos pensar dentro da melhor alternativa. Jacqueline, é verdade ou é história que temos experiências sexuais com Daimon? Não é indicado, mas existem casos, tanto de relação sexual concedida, como existe também no caso de violência sexual com Daimon. Por isso, certas energias, se você não domina, não tente arriscar. Boa noite, Cristina. Sananda, eu utilizo azul para Paimon, não colocava água. Paimon responde maravilhosamente com a vela azul, vela negra, vela amarela. Começa a colocar a água, então, para poder, tu vai ver que vai ter uma energia mais leve. Marisa, explicação sábia. Gratidão, mestre. Muito obrigado, Marisa. Vamos ver aqui. Responda uma coisa, verdade ou história que temos experiências sexuais com Daimon? Muito cuidado e muitas vezes não vão ser gentis e carinhosos. Se isso realmente acontecer, semelhante a uma possessão, vai ser violento e você vai sair machucada. Vamos ver aqui mais perguntas aqui do pessoal. Mestre, há 2 meses atrás, o Billy, fiz um pacto com o Lúcifer. No entanto, um amigo meu recebeu a mensagem de Lúcifer para me passar ao invés de eu receber por sonho. Esse amigo informou que ocorreu efeitos físicos na casa dele na madrugada. E que foi pedido para que ele lesse as cartas e enviasse o recado para mim, que era sinal que eu havia pedido no pacto. Perfeito, de repente seu amigo pode ter um excelente médium, excelente clarividente e pode ter tido essa percepção. Mas sempre com o pé atrás, sempre cuide do tipo de recado que dão, porque o humano às vezes pode falhar e você pode se decepcionar sem culpa com a entidade. Alice, maravilhoso ouvir o senhor, mestre. Muito obrigado, Célia. Muito obrigado, Luciana. Mas comigo aconteceu de uma forma e nem eu entendi, ou quando fiz essa pergunta me responderam sim. Existem casos diferentes. Existe caso, clínica, que a pessoa tem uma relação sexual com o íncube, com o súcubo, e isso é algo totalmente prazeroso. Mas, como todo tipo de sistema ou ato mágico, se não tiver um olhar de algum espírito com respeito por ti, pode se tornar algo extremamente perigoso. Pessoal que trabalha com altares dentro do contexto do satanismo, por exemplo, é muito comum gostar de trabalhar com elementos que justificam a negação ao demiurgo. Vamos a alguns exemplos? Vamos lá. Um copo com vinagre e uma esponja em cima. Por quê? Foi dado vinagre quando o demiurgo falou que estava com sede. E o vinagre foi levado à sua boca como esponja, de forma que ele sofreu mais do que saciar a sua sede.
Além do vinagre da esponja, outras opções podendo oferecer para daimons, dragões e um altar. Ovos, preferência galados, que contém a semelhança da vida, carne crua, mel, boa bebida, frutas. Eu não aconselho, embora alguns façam oferendas em sangue. Eu não aconselho, não vejo necessidade. Eu vejo, porque a magia é uma forma de trazer as coisas mais rápida, de forma mais segura, mas eu vejo como uma necessidade muito de alegrar as pessoas quando olham, lidando com a sua inocência, lidando com a sua vontade, e não como algo tão essencial. Tanto que eu já trabalhei muito com sangue, conforme eu falei em outras lives, mas hoje, por não ver mais necessidade, não trabalho mais com o sangue animal. Um ponto aqui muito importante. O que mais nós temos de elemento representando a negação? Muito obrigado, Jaqueline. Recipiente com 30 moedas de R$1. Por que 30 moedas de R$1? Porque são as moedas de mais valor e mais bonitas. Por que 30 moedas? Ou de 50 centavos, que parecem moedas de prata. Por que 30 moedas? Representar a traição de Judas. Uns colocam uma pequena estatueta de sal, para representar a esposa de Ló, que quando fugia de Israel, a ordem de Adônia era que não olhasse para trás, ela desobedeceu e olhou para trás quando a chuva de fogo caiu do céu em Sodoma e Gomorra, e então virou uma estátua de sal. Elementos que lembram a desobediência, que lembram a negação do demiurgo, são muito usados em altares dentro de uma esfera satânica. Além das pirâmides de cristal, todo tipo de cristal, não importa o formato, ele pode ser usado nos seus altares. Principalmente para quem trabalha com altar draconiano, os dragões amam pedras. E uma excelente pedra que eu gosto muito, e lógico que eu tenho bastante no meu altar, é a citrino, que é uma pedra usada para representar a força financeira e a prosperidade. Outro elemento interessante para altar, um exemplo que vocês podem ver aqui, o estandarte. Esse aqui é o estandarte de Beelzebub, do querido Diogo Pimentel, que fez aí este estandarte com sigilo. Vocês podem colocar estandarte, podem colocar uma toalhinha, podem colocar um quadrinho com o nome da entidade. É muito importante a decoração com carinho, porque vocês estão recebendo um Deus antigo. Independente se é um duque, um presidente, um rei, mas vocês estão recebendo a visita de um ser na sua residência ou no seu espaço iniciático que tu fez. Então, receber com carinho, deixando, como se diz, a casa bonita para a chegada dele, é uma forma de mostrar adoração e veneração para a entidade que vai chamar. Muito obrigado, Jaqueline. Depois eu te passo no privado, Gabriel. Jaqueline, estou encantado com tanta clareza, perfeito, muito obrigado. Nando Carpas, boa noite, meu senhor, obrigado, meu mestre, Ave Lúcifer. Ave Lúcifer. Uma coisa muito importante, pessoal, depois vamos falar também aqui algum conceito, alguma coisa de Lúcifer também. Mas a questão do altar. Alguns, então, gostam de velas 7 dias, outros preferem acender velas pequenas só para o momento de ritualística, que podem ser acesas de acordo com as pontas do pentagrama. Uma excelente decoração para o altar, ou pode também usar associada para consagrar e oferecer a um Deus, é o que? A imagem de uma serpente, para simbolizar o primeiro grau e o primeiro processo iniciático daquele que se apresentou aos deuses, a serpente, aquela que aprendeu a pensar, aquela que aprendeu a colocar o medo em seus inimigos e aquela que se torna fiel à sua matilha. Então, a serpente é uma excelente peça-chave para o altar luciferiano ou altar satânico. Diferente de outros contextos de altares, como o altar egípcio, do sagrado feminino, que vai ter mais flores, mais pedras, talvez mais grãos, vai ter um olhar mais delicado para as deusas. Em relação a copos e pratos, eu sempre, claro, para alguns é mais caro, mas à medida que podem, eu acho muito interessante copos e pratos
de bronze ou de cobre. Por quê? Porque são elementos que, quando você colocar a bebida, a comida, vão pulsar mais da energia do alimento, vão pulsar mais do sabor do alimento e da bebida para os daimons. Então, por isso, em cobre é uma excelente opção para esse tipo de item, tanto se for prato para colocar os alimentos sólidos, como se for copo para colocar as bebidas, para colocar a água, para oferecer para as entidades pela canalização. Lembrando que no altar também podem ter óleos consagrados. É muito importante vocês entenderem que o altar tem que ser bonito. Não precisa ser algo luxuoso, simples e bonito aos seus olhos, entendendo que talvez esse altar de vocês, assim como hoje vocês usam para servir uma entidade, amanhã ou depois, dependendo da caminhada que vão ter no espiritual, vai ter alguém fazendo o altar, ativando um sigilo para que vocês representem um Deus antigo, e vocês vão gostar espiritualmente chegar aonde o espaço for especialmente elaborado para vocês. Mestre, por que quase todas as pessoas mais experientes que já vi fotos do seu altar, por que o crânio? É muito comum dentro do rito da Goécia luciferiana, da Goécia satânica, colocar crânio, tanto no altar como no lado esquerdo do triângulo de evocação. Mas por que o crânio? Além de ser uma excelente alternativa pela representatividade da morte, ele te faz lembrar, dentro do caminho da mão esquerda, por isso que ele é colocado à esquerda, ele te faz lembrar a todo momento que você não vai viver para sempre. Antes de você fazer uma cagada e ferrar sua vida, ele vai te lembrar que ele está ali e que, através do crânio, desse simbolismo de filosofia da morte que é certa para todas, através dele, você vai se dar conta de como você tem que valorizar a sua espiritualidade, a sua serenidade, valorizar todo o seu contexto de vida através dessa energia representada pelo elemento morte. Não pela morte que tu busca no plano físico, mas para a morte da sua ilusão e o renascimento da sua abertura de intuição, inteligência e dons dentro da magia. Então o triângulo dentro da Goécia luciferiana, da Goécia satânica, é muito comum ter o crânio ser colocado do lado esquerdo para representar a morte. No meu caso lá eu tenho uns 4 crânios, botei em todos os cantos do altar, porque eu gosto muito desse conceito da morte. Billy, mestre, há 2 meses fiz um pacto com Lúcifer, no qual tenho um amigo informou que correu efeitos físicos casa dele de madrugada, que foi pedir para que leve as cartas, exatamente o recado para mim, dizendo que era sinal que havia pedido o pacto. Pode acontecer, Billy. Boa noite, querido Frater Bruno. Muito boa noite, muito obrigado, meu querido irmão. 3 vezes abraço fraterno. Aí, muito obrigado por estar assistindo a live. Mestre, qual incenso ou defumador adequado para Lúcifer? Não tem uma linha obrigatória. Eu dou preferência muito para incensos de sangue de dragão. Gosto muito do cheiro. Mas, tradicionalmente, o pessoal usa muito mirra, também podendo usar sândalo ou até mesmo chocolate, já que chocolate na antiguidade era uma iguaria. Célia, pensei que a serpente era só para o sagrado feminino. Não. Samael, o verdadeiro Lúcifer, pela lenda judaica, se tornou serpente, levando Eva a ter a sua relação sexual e dali ter engravidado de Caim. No espaço pode ter mais de um altar? Excelente pergunta da Sananda. Pode, mas não faça aquilo que você não vai ter condições de administrar ou zelar. Você não pode, essa semana eu vou dar um altar, vou dar uma vela para este, e na outra semana eu vou dar para aquele. Tem que tratar todos de forma igual e semelhante. Enquanto tiver 2, 3 ou 4 altares, ou que nem no meu caso, que tenho 7 altares. Tudo é dado de igual forma para todos. Nem a bebida pode dar menos para um e mais para o outro. Se vai ter 2 altares, trate como igual. Elemento muito bom de altar: terra de cemitério, água de cemitério,
para representar a força dos mortos, para representar a força desses portais que estão fechados, mas que vocês querem trazer para suas vidas. Terra de cemitério, como uma forma de defesa, como uma forma de força, é bem interessante para ter no altar. Vamos ver aqui mais pergunta. Jaqueline, qual o motivo de fazer ceia uma vez por mês? Vai ser assunto da postagem que eu vou fazer amanhã, Jaqueline. Então, só por isso que eu não vou responder agora. E eu vou te deixar na curiosidade. Mestre, o incenso é obrigatório? Eu nunca digo que tudo é obrigatório, mas é interessante. Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho incensário em forma de caixão que eu gosto muito. Por quê? Porque o incenso, quando o incenso queima e ele vai vibrando a fumaça vai subindo, este odor da fumaça também sobe levando o verbo manifesto. A sua oração, a sua imprecação que você está falando, enquanto sobe o vapor do incenso, o incenso ajuda a conduzir suas palavras até os deuses. Por isso que o incenso é tão usado mediante um altar. Mestre, posso botar toalha no meu altar? Pode. Que cor? Tanto faz, pode ser negra, como a maioria usa, pode ser azul, baseado em alguns diamonds que gostam muito de azul, pode ser prateada, representando a lua, pode ser dourada, representando o sol, como é o caso da minha. Então, a toalha, ela tem que ter um simbolismo que tu acha interessante e útil para a sua vida. Tudo que está no altar deve, de alguma forma, manifestar uma representação na sua vida. Que nem eu falei, item de negação para quem quer o altar numa energia mais densa, próximo ao satanismo. Para quem é luciferiano, pode ter no altar elementos que não precisam estar ligados à negação. Até porque Lúcifer, Samael, também responde como Camael. Mas sim, no altar luciferiano, você pode conciliar com elementos de natureza, como elementos mais voltados a agradar Lúcifer mediante a sua busca pela sabedoria. Lúcifer gosta que peçam para ele sabedoria, força, que mostrem para ele que merecem. Esta é a palavra-chave, merecer o abraço, o olhar, merecer as bênçãos do Pai. Então peçam sabedoria a Lúcifer cada vez mais. Vamos ver daqui. Vamos ver aqui mais alguma pergunta que o pessoal vai tendo. Cláudio, eu respondi antes aqui, mas repetindo. Pode ser o sangue de dragão, pode ser mirra, pode ser sândalo, até um incenso de chocolate por tecido de iguaria. O importante é que você saiba que está oferecendo algo bom, nunca uma coisa de última mão. E o importante é que você sinta essa conexão. Luciano, eu posso acender qualquer incenso na casa? Pode, mas esses incensos, como eu falei, sangue de dragão, mirra, sândalo, já são incensos que é certo que vai agradar os daimons quando pedir para que se manifestem na sua casa. Boa noite, Margarete Golombieski. Estava sumida, hein, Margarete? Há quanto tempo? Um abraço também para o teu filho Daniel. Pessoal, uma coisa muito importante que nós temos que ter em conta, até para deixar claro, eu vejo muitas pessoas que ainda não entendem o conceito de luciferianismo e Lúcifer. Isso é uma coisa muito importante. A partir do momento que você tem um altar para Lúcifer ou um altar para Satã, entender que Lúcifer, sabedoria, luz, a clareza, representado por Samael, a serpente, que não precisa de braços e pernas para caminhar, se move com a mente, se move com a sua graça. Assim como Satã, embora no plano espiritual eu veja Satã e Lúcifer como o mesmo, apenas duas faces, baseado na necessidade humana, é claro que existe a egrégora Lúcifer, como existe a egrégora Satã, aonde numa vibração mais densa, representada pela oposição, o não aceitar, a força, o ataque, em virtude do preconceito. Então, é muito importante que vocês tenham esse entendimento. Lúcifer, ele não caiu.
Lúcifer simplesmente se jogou para abraçar a humanidade a qual ele acreditou. Lembrando que existem vários desdobramentos baseados na questão Lúcifer. Samael, Camael, Enki, Ea, Odin, Shiva, Poseidon, todos Dianos são manifestações. Isso mostra como existe muitos e muitos tipos de Lúcifer, baseado na personalidade, baseado na cultura, baseado na maneira como ele foi se apresentando de forma diferente em diferentes épocas e regiões do mundo. Fico feliz, Margarete. Posso acender qualquer incenso na casa? Pode, o importante é a conexão. Pessoal, lembrando, em 5 minutinhos vou estar encerrando a live, então aproveitem para fazer perguntas. Mestre, tatuar selos de Diamonds tem alguma consequência? É totalmente normal a partir do momento que você entende o seu corpo como seu templo. Se tivesse consequência, eu seria um que estaria muito ferrado. Porque eu tenho selo, tenho pentagrama invertido, eu tenho selo de Lúcifer, eu tenho selo de Paimon, eu tenho selo de Gabriel tatuado no corpo, eu tenho selo de Beelzebu, selo de Astarote, além de ponto riscado do Exu e sigilo cabalístico de Omolu tatuado no corpo. Então, se tivesse consequência, seria muito ferrado. E pelo contrário, cada vez mais eu agradeço aos Diamonds por abençoarem a minha vida, por Beelzebu, por guiar a minha vida. E Zé falou ali, tem o selo de Paimon. Claro que o selo é uma forma de se alinhar com o Daimon, com a sua energia e se conectar com essa energia. A partir do momento que a tatuagem fere a pele, corta a pele e você sangra. Não sendo um pacto ritualístico, mas uma conexão de energia com os Daimons. Não façam selos por fazer. Quando você tatua um selo, você ativa ele no seu corpo. Só faça se realmente tiver a total certeza. Se não, de nada adianta o selo, vai ser uma mera peça decorativa sem utilidade nenhuma, se você não tiver uma conexão espiritual com aquela divindade para ter feito aquele selo no corpo. Ana Délia, boa noite, mestre, assistindo com frequência seus vídeos para conhecer um pouco melhor sobre o ocultismo. Estou tendo alguns estranhos e nada comuns. É normal acontecer? Sim. Porque o seu espírito ele começa a passar por uma transição. Esse despertar da consciência começa a abrir oportunidades espirituais para a sua vida. Desde clarividência, clareaudiência, querendo te mostrar, desde coisas que podem acontecer, premonição, como coisas intuitivas que já aconteceram no passado que agora podem estar sendo revelados. Muito boa noite, Lucas. Muito obrigado, pessoal, que está aí compartilhando a live. Muito obrigado para vocês que estão curtindo, estão comentando a live, para que ela possa estar sendo levada como sabedoria para as pessoas através de outros grupos. Muito obrigado para quem está compartilhando a live, ajudando essa live para que ela chegue a muitos ouvidos. Outro fundamento importante no altar, o Atami. O Atami, ele pode ser usado para invocar e banir daimons, seres espirituais elementais. É um símbolo masculino, representando a força. Como o cálice, é um símbolo feminino. Então é importante que seja bonito, gracioso, representando a escuridão, representando o líquido da vida quando você coloca a água no cálice, quando você coloca a bebida no cálice. O Atami, a espada, símbolo representativo da vontade. É o maior símbolo, muito importante, principalmente na linha draconiana, e a principal e maior ferramenta de respeito dos dragões para com o Magista, a espada. Não como um símbolo de violência, mas como um símbolo da vontade materializada, a qual você usa para lutar pela sua vida e pelos seus sonhos. Assim como a baqueta, que também pode ter no altar. Lembrando que a baqueta, tem, além do Robert Veron, que fabrica excelentes baquetas, elas são representatividades da condução também da sua vontade mágica, de direcionar energias,
riscar pentagramas de invocação, banimento no ar, direcionar espíritos através da baqueta. Então, é outra ferramenta importante no altar. Carvão, símbolo da terra. Se terra é prosperidade, terra é concentração, é firmeza, é equilíbrio. Excelente opção para ter no altar. Carvão. Vamos vendo aqui mais alguma pergunta que o pessoal possa estar tendo, que em seguida vamos ter na live. Mestre, o senhor gosta do Bruce Dickinson, Iron Maiden? Claro que sim. Bruce Dickinson, Black Sabbath, Blind Guardian fizeram parte da minha adolescência, porque por mais que pareça incrível, Jefferson, eu já tenho quase 50 anos, mas sim, já fui jovem um dia. Vamos ver aqui, pessoal, 9h15, em exatamente 5 minutos, eu vou estar encerrando a live aí, para que vocês possam estar se livrando aí da minha voz, da minha terrível voz, aí, podendo dar um descanso para a mente. E desde já, muito obrigado pro pessoal que parou hoje para assistir a live, para vocês que estão deixando de fazer coisas pessoais para assistir a live, principalmente neste momento ao vivo, ao qual eu fico muito satisfeito de ter visto aqui, não só meus queridos seguidores, como também aos irmãos magistas, como a Selene, como o Robert Veron, como o irmão Bruno, que estão assistindo a live. Muito obrigado, e muito obrigado a você que está assistindo a live, já não mais ao vivo, em outro dia, em outro horário, seja no Facebook ou no YouTube, mas que está assistindo a live. Vamos ver aqui. A Luciana, não parece que você tem 50 anos. É, eu tenho quase 50 anos, Luciana. Não é fácil, mas o tempo voa e não perdoa. Sim, sou velho mesmo. Muito obrigado, Selene. Pessoal, aproveitem para fazer suas perguntas. Aproveitem que está faltando minutos para terminar a live. Perguntem, me incomodem com suas perguntas para que eu possa responder, tirar suas dúvidas e quem sabe a sua dúvida possa ser a dúvida de outro. Irmão, é normal ter um dragão tatuado e gostar muito dela. Faz 22 anos atrás que fez. Gosto muitíssimo de seguir postagens sobre draconianos. Muito obrigado e vai ter muitas outras. É normal sim. Tanto o dragão como símbolo de força oriental, como a fênix, símbolo de ressurreição, símbolo da renovação, da transformação. Muito obrigado, Margarete. Sananda, imagina, mestre, o que seria de nós sem a sua voz que transmite ensinamentos. Muito obrigado e vou seguir firme no meu compromisso de todo sábado um assunto novo. Aliás, sábado que vem a live vai dar o que falar. Vai ser sobre um dos assuntos mais procurados de entendimento e inéditos em cima do ocultismo. Segunda-feira eu vou revelar sobre o que vai ser a live misteriosa do próximo sábado. Sérgio, boa noite, mestre. Eu não paro, estou assistindo e trabalhando muito. Boa live, gratidão. Mas vai ficar gravada, Sérgio. Não perde depois de olhar com carinho. Robert Veron. Muito honrado, mudou o dia então, era sexta ou estou errado? Não, Robert, era sexta. Só que como eu retornei à maçonaria brasileira e os meus compromissos em loja são na sexta-feira, isso me obrigou a passar a live para sábado. Por isso, mas realmente antes era na sexta, e aí devido aos meus compromissos com a maçonaria, então eu estou fazendo as lives ao sábado, transformando o Saturday Night em um dia de Saturno mágico e bastante intelectual para poder conversar e matar a saudade e tirar dúvidas aí do pessoal que me acompanha. Vanilda, grata por seus esclarecimentos, tem uma fênix tatuada que gosto muito. Vanilda, repartimos o gosto. Eu não tenho a fênix tatuada, mas adoro ela. Depois da live vou terminar meu trabalho de português, amanhã na live. Se dedica, Luciana. A Ivone também tem uma fênix tatuada. E o Lucas tem facilidade em ter sonhos lúcidos. Tenho dúvidas sobre montar altares. Então, em tais sonhos, tem algum problema? Nenhum. É muito comum você montar altar em sonhos, altares no plano espiritual, no seu templo astral. E vocês podem usar os sonhos como comunicação com o seu Deus antigo. Independente de Lúcifer
ou com a sua deusa negra que lhe acompanha, usando o seu sonho como seu canal de porta, pedindo ao seu Deus para que ele use o seu sonho, para que ele use a sua memória, para que você possa transmitir ensinamentos. Dica: muitas pessoas têm dificuldade para lembrar o que sonharam. Quando você procura deixar um caderno com lápis ou caneta próximo da cama. Acordou, teve um sonho, foi transmitido algo no sonho, anota. Mesmo que fique com a letra feia, mas anota para não esquecer. Se você teve um sonho, você acordar e você passar a mão na cabeça, pronto. Você vai esquecer tudo que sonhou e não vai poder anotar nada. Então, deixa o caderno, lápis, sonhou alguma coisa, abriu o olho, já anota rapidinho antes de passar a mão na cabeça e acabar esquecendo o que você sonhou. Boa noite, Nico. Chegou atrasado, mas ela vai ficar gravada no Facebook e posteriormente, ainda hoje, vai ser passada para o YouTube. Aliás, pessoal, além de muito obrigado para o pessoal que está curtindo, para o pessoal que está compartilhando, muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo, que estão curtindo, que estão comentando no canal do YouTube, que estão indicando o canal do YouTube, para aos poucos poder ir crescendo o canal do Grande Oriente Lucas. Boa noite, Maria Alice, muito boa noite, muito obrigado aí, apesar de, pelo visto, estar chegando no final da live, lembrando, ela vai ficar gravada. Gratidão, estimados irmãos, que suas energias se renovem a cada minuto, a todos nós, porque todos nós estamos interligados, ainda que distantes pelo plano físico, mas espiritualmente, todos somos irmãos. Nenhum de nós somos menores ou melhores que os outros, apenas estamos em lugares, situações de tempo e espaço diferentes, em polaridades diferentes, mas todos conectados pela luz da espiritualidade e pela força do abismo. Mônica, muito obrigada pela live. Mestre César, muito obrigada, Mônica, por estar sempre acompanhando. Muito obrigado, Gabriel, até a próxima. Pessoal, lembrando que no altar vocês podem ter o espelho negro ou, se for a preferência, a bola de cristal. Para quem não sabe como consagrar o espelho negro, para quem não sabe como consagrar a bola de cristal, assista lá o vídeo no YouTube, Espelho Negro, Bola de Cristal. É uma excelente ferramenta de visualização e comunicação com o Deus antigo no altar. Caldeirão. Pode ter caldeirão no altar? Pode. Desde caldeirãozinho com casca de cebola, com casca de alho, para poder afastar energias vampíricas, com grãos, arroz, para simbolizar prosperidade, diversos tipos de grãos, diversos tipos de pedras, para energizar o altar. Também pode ser colocado o caldeirãozinho para no momento da sua meditação, do seu ritual, você fazer o seu foguinho, com cuidado para não pegar em nada, só no caldeirãozinho, para o seu ritual. Alguns me perguntam, mestre, qual é o tipo de álcool elemento que tu usa de combustão no seu caldeirão? Eu gosto muito de usar o álcool de posto. Ou, para quem usa o caldeirãozinho pequenininho, pode usar o álcool Zel, que mantém o fogo mais tempo aceso e também não inibe o mesmo odor que a gasolina. Boa noite, Viviane Martins. João Oliveira, gratidão por me devolver a vontade de viver, gratidão imensa. E eu também te agradeço, João, não só a ti, João Oliveira, como a todo mundo que me acompanha. O mestre sem seguidores não é mestre. O que dá sentido ao mestrado, o que dá sentido ao nosso caminho, o que dá sentido à nossa missão espiritual é ser um exemplo para que vocês poderem seguir, ensinando, auxiliando com os rituais. Não somos perfeitos, nem todos os rituais dão certos. Motivo pelo qual a gente não pode assinar embaixo e garantir em tudo, mas devemos sempre fazer o nosso melhor. O seu altar, lembrando, ele pode ter muitas pedras, muitos cristais, podem ter muitas flores. O altar, ele é a sua conexão, ele tem que estar num lugar tranquilo para que você se desconecte do mundo. É o seu momento de estar com a sua espiritualidade. É o seu momento de estar com o seu verdadeiro pai ou a sua verdadeira mãe, para poder se tornar um com essa divindade. Não é porque você não vê que a entidade não está ali. Não é porque você tem dificuldade para sentir que a entidade não veio.
o exercício, a disciplina, a repetição da ritualística do contato com a entidade abre oportunidade e abre o leque para que a espiritualidade se desenvolva dentro de você. Por isso sou o Legião, por isso somos Legião, não como uma marca, mas porque somos muitos que adoramos e seguimos aos deuses, que seguimos a Lúcifer pela sua luz e sabedoria, que seguimos as deusas pela escuridão que nos acolhe, assim como fomos acolhidos dentro do útero materno, dentro da escuridão do corpo humano da mãe, e agora somos acolhidos pela escuridão da deusa, não como algo que amedronta, mas como algo que aconchega e nos protege como toda mãe. Espelho negro, no meu folha de louro, defumação, perfeito. Dica de defumação, pessoal, quando for fazer um ritual no altar. Peguem elementos de cada um dos pontos da natureza, de mata, encruzilhada, praça, folhas de cemitério. Junte elementos de cada um dos cantos da natureza para fazer a sua defumação. E assim vocês vão estar atraindo a força e a energia de todos os deuses. Em relação a sangue, eu utilizo o meu próprio. Alguns preferem utilizar entranhas, vísceras de animais para oferta aos daimons. Também pode. Apesar que a questão do odor e muitas vezes acabar trazendo insetos pode não trazer um agrado ou uma higiene para o altar. Mas isso, como eu falei, né, é sempre muito pessoal de cada um. Uma excelente dica que eu gosto muito de fazer para os daimons é um bolo caseiro com vários tipos de ervas. Eu deixo esfriar e ofereço para os daimons. Com várias ervas, um bolo de baunilha com várias ervas misturadas, é uma excelente oferta que eu gosto de fazer para os daimons para poder agradar eles. Ivanilda falando, ainda minha música preferida de fundo, Lilith de Peter Gander. Lindíssima música mesmo, Vanilda. Pessoal, mais nenhuma pergunta? Mais ninguém curioso para perguntar mais nada? Ninguém mais ficou com dúvida em relação ao altar? Novamente lembrando, o altar é a extensão de todos os elementos que fazem parte da sua vida e que mantêm a sua conexão. Tenham sempre em mente que o altar é a sua porta para o mundo espiritual. Muito obrigado ao pessoal que está curtindo, muito obrigado ao pessoal que está compartilhando essa live. Ela vai estar disponível no meu outro perfil no Facebook, mais tarde vai estar disponível no YouTube. Muito obrigado. Esse compartilhamento em grupos é muito importante para que o meu trabalho e os meus ensinamentos possam chegar em outras partes para outras pessoas que buscam a oportunidade de aprender. Semana que vem, prometo que, se eu não tiver mal de saúde, como eu não pretendo, curso básico de magia no YouTube. Aonde no YouTube? No canal do Grande Oriente Lucas. Muito obrigado de coração, todo esse carinho, Marisa, aceite por você, que além de seguidora, iniciada como sacerdotisa também aqui no templo, além da pessoa maravilhosa que tu é, vem acompanhando no Face, vem dando apoio no Facebook, assim como o Gabriel, assim como todos os seguidores aí que já estiveram no templo, e aos seguidores que vão vir no templo, como o João, como o meu grande irmão Sérgio, como a minha grande querida seguidora Daiane, ao qual também estou no aguardo, assim como outros seguidores que também já estiveram no templo, como a Vivi, o Thomas. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou essa live. Então, vendo aqui, mais nenhuma pergunta? Tá todo mundo fera no altar? Não tiver? Pessoal, manda pergunta. Semana que vem estamos retomando o bate-papo com o Mago via Instagram para poder tirar dúvidas em tempo real. Somente via Instagram. O de Papo com o Mago, segunda-feira, vou anunciar também um assunto inédito para quebrar barreira sábado que vem. Surpresa, vai ser anunciado na segunda-feira. Muito obrigado, Lucas. E também, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui no vídeo aqui, outras dúvidas que vocês surgirem sobre a questão do altar. O altar é a essência do coração de vocês com a espiritualidade. É o universo em um microcosmo. Lembrando, o altar é a manifestação da devoção, da vontade de vocês.
O altar pode compreender muitas coisas ou poucas coisas. O que importa é que você sinta com o altar a sua conexão, a sua porta para acesso à sua sefira, à sua quilifa, ao abismo, ao seu céu. Muito obrigado, Sananda, muito obrigado, Luciana, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado. Lamento que teve que sair mais cedo, mas ela vai ficar gravada ali do tempo. Muito obrigado a você que vai assistir essa live quando estiver gravada, não vai mais estar ao vivo. Mas lembrando, todo sábado, de Papo com o Mago, um bate-papo novo, sem papas na língua. Muito obrigado a vocês, muito obrigado ao carinho, espero que todos tenham gostado. Dúvidas, postem nos vídeos, contem comigo. Muito obrigado, um abraço mágico a todos. Até mais, pessoal.